Boa tarde, vou falar sobre o experimento 4 teórico simulado, sobre indução eletromagnética. Me chamo Sofia Victoria Bispo da Silva, faço engenharia eletrônica e o meu grupo sorteado para fazer as simulações foi o grupo E. Primeiramente, eu vou falar o objetivo do experimento, depois eu vou falar a teoria, o que é o gerador elétrico, o que é indutância mútua. Logo em seguida, eu vou mostrar simulações do gerador elétrico e da indutância mútua. Depois mostro falo minhas conclusões, que ao longo das simulações eu também acabo fazendo, e a referência. O objetivo desse experimento foi verificar os fenômenos de indução eletromagnética e magnetização de máquinas elétricas. Essa imagem que temos aqui no slide é de indução eletromagnética. Seguindo, vamos para a teoria. Começamos com o gerador elétrico. O que seria gerador elétrico? Gerador elétrico são partes fundamentais de um circuito que transforma uma forma de energia que pode ser química, mecânica, térmica, luminosa ou eólica em energia elétrica, que atravessa o circuito elétrico e ligará os aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos que se conectam. Ou seja, basicamente são dispositivos que convertem vários tipos de energia não elétrica em energia elétrica. Aqui temos o exemplo de um gerador elétrico também, que ele consiste em bobina, que eu vou falar como é o funcionamento dele. Bom, agora, como que funciona? O gerador possui um ímã, começa assim, ó, um ímã central com bobina em volta. A bobina fica em volta. Quando o ímã se move, ocorre uma variação de fluxo magnético passando pelas bobinas, o que gera uma corrente elétrica induzida. Essa corrente pode ser conduzida por um circuito externo, permitindo que seja utilizado para alimentar outros dispositivos elétricos. Aqui a mesmas fotos, mas aqui podemos ver como que conecta o ímã e a bobina fica em volta, no caso seria essa daqui. Existe alguns tipos de gerador elétrico, geradores. O primeiro é o gerador mecânico, que ele utiliza a energia mecânica e converte em energia elétrica. Por exemplo, alternadores de carro. Segundo, temos o gerador químico, que utiliza energia química ou potencial e converte em energia elétrica, como pilhas. O gerador térmico utiliza a energia térmica e converte a energia em energia elétrica. Temos turbinas a vapor. O gerador luminoso utiliza a energia luminosa e converte em energia elétrica, que seria as placas solares, um exemplo. E o gerador eólico utiliza a energia eólica e converte em energia elétrica. São os aerogeradores. Agora, sobre indutância mútua. O que é indutância mútua? Indutância mútua são dispositivos que convertem vários tipos de energia não elétrica em energia elétrica também. Em outras palavras, a indutância mútua mede a interação magnética de duas bobinas ou enrolamentos magnéticos próximos. Como nessa foto, podemos ver duas bobinas e... Aqui, duas bobinas. Quando duas bobinas estão próximas uma da outra e uma corrente elétrica flui através de uma delas, um campo magnético é gerado em torno delas, como podemos ver na foto, um fluxo magnético,
E esse campo magnético, por sua vez, pode induzir uma corrente elétrica na bobina adjacente. A indutância mútua é medida dessa influência, é a média dessa influência mútua. A indutância mútua é a média dessa influência mútua, no caso. Podemos ver aqui das bobinas e o campo magnético onde é gerado. Começando indo para as simulações, começamos pelo primeiro, que é o gerador elétrico. Nessa simulação, tinha que construir um gerador elétrico em 3D, utilizando o Ansoft Maxwell, com bobinas, com N bobinas. No meu caso, foi o grupo E, então foram feitas 8 bobinas. E adicionando uma espessura tridimensional de 2 milímetros. Vou abrir a simulação aqui. Para iniciar a simulação, abrimos o Ansoft Maxwell, abrimos no projeto, comecei abrindo um projeto 2D. Depois disso, eu usei como fala? A fórmula retangular, fiz um retângulo, não vou adiantando porque, como eu disse, meus vídeos travam. Depois de fazer a primeira forma, que foi um retângulo, acho que se eu não me engano, eu usei 8 quadradinhos para o lado esquerdo, outro para o lado direito e 7 para baixo, ou 3. A gente pega outra forma, que é a forma circular, e nessa forma a gente faz só um pouco menor que o quadrado. Eu não deixei passar dessa linha do quadrado aqui. Deixa adiantando, arrumei. Aí, primeiramente, estava fazendo a fórmula do... Usei para fazer o círculo, forma circular. Fazendo isso, a gente vai usar outro... A gente seleciona as duas formas e vamos usar uma ferramenta para... Vamos usar uma ferramenta que podemos colocar... Usamos ferramenta Intercept. Depois pegamos a forma circular novamente para a gente fazer agora um círculo. Será um pouco maior que o primeiro, que ele toma todo o espaço do... O retângulo fica no meio dele, no caso. No momento estou segurando meu celular porque estou gravando pelo celular. Eu dei uma pausa no vídeo, porque tinha travado um pouco o meu software. Depois disso, a gente vai criar as 8 bobinas. Primeiramente, a gente começa a criar pela primeira e depois eu só usei uma ferramenta que multiplicou, no caso, fez que, de uma forma mais rápida, ter as 8 bobinas no total, sem ter que eu fazer uma por uma. Aí, aqui eu fiz certinho o tamanho da bobina. Depois selecionei a primeira bobina, usei o duplicate
around axis, coloquei 360 dividido por 8 e coloquei o total de 8 bobinas. Assim, de uma forma mais rápida e fácil, podendo fazer as 8 bobinas. Podendo fazer as 8 bobinas. Depois disso, eu selecionei a forma de circular novamente, para agora a gente terminar de fazer o nosso motor. Porque aqui são as bobinas, o meio, o retângulo, aqui é o meio e aqui o resto das bobinas. Isso aqui, tá ficando desse jeito. Aqui eu tinha tirado, mas tá. Nisso, selecionamos o retângulo para mudar o material. O material escolhido foi o ar. Não, o ar, esse daqui, que eu esqueci o nome dele. Depois selecionei todas as bobinas, três a um, e para mudar o nosso material, o material escolhido foi cobre. Depois de selecionar, eu selecionei, é, só veio, e já tinha feito uma parte do trabalho, fiz. Vou te salvar, né? Depois de salvar, eu selecionei o Solution Type, é, magnético, transistor, e eu coloquei OK. Depois disso, eu selecionei a opção Swap Along Vector, coloquei 2, para a gente transformar, na verdade, é, a imagem do motor em 3D. Depois disso, eu vou selecionando o material, a transparência dos dois círculos que a gente fez por último, que é o entorno, para a gente poder visualizar melhor as bobinas. As bobinas eu selecionei uma cor amarela. Depois fui em Model e escolhi. Eu tive que fazer no Solution Tape também de novo, colocar Transition. 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 No Model eu escolhi Motion assim Band, como eu mostro no vídeo. Rotação, que seria a rotação do motor, no caso, no meio dele. Coloquei o valor angular, que seria 60. Selecionei as bobinas. Com o botão direito, selecionei a excitação, o Set Edition Effect. Seleciono só as bobinas. Os objetos são só as bobinas.
aperto no OK. Depois de selecionar as bobinas, depois de selecionar as bobinas, a gente vai seleciona todo todo o motor. Vamos nesse passo a passo que eu estou mostrando no vídeo. Depois disso, eu conferi se estava tudo certo. Faltou o setup, análise de setup. Coloco a análise de setup, iniciar, parar em 1 e começar em 0.1, ou é 0.1. Vou em Save Fields. Depois de Save Fields, a gente coloca os mesmos valores que a gente colocou aqui no início. 1, stop em 1 e o outra parte em 0.1. Adicionamos na lista aqui. Continuando, selecionamos o setup, deu certo, eu salvo, faço a primeira simulação, análise ao, demora só um pouco. Aí aqui vamos para outro vídeo dele. Depois de fazer a simulação, temos o resultado esse daqui. Caso foi rapidinho, mas eu comecei fazendo também outra simulação que foi a partir do 2D, porque quando eu vi as bobinas estavam tortas, eu refiz a primeira parte, magnetismo, trade, mas a parte mais importante é a simulação que eu quero mostrar. Vou em Model. Aqui eu coloco a rotação do motor. Aí depois disso eu coloco as excitações em cada bobinas, o valor de 1 mega ohm. Excitação de cabo a excitação da corrente, o edge connect, cada bobina é 1. Depois seleciono o set edge effect, todas as bobinas novamente. Seleciono todo o motor. Depois de selecionar todo o motor, eu vou e acabou. Seleciono Mesh Operation on Select Leg Based. Coloco um valor aqui de 1. Depois disso, eu dou uma conferida, eu coloco setup. Nesse eu botei 0.1. Depois adiciono as coisas aqui na lista, o que é o tempo. Aí aqui tô fazendo a simulação, só que não foi. Depois seleciono Fields vetor B,
dá errado por causa que a gente tem que selecionar o tempo, que estava 0. Então, a gente coloca 0,01. Depois disso, podemos ver como que as setas do vetor B reagem e as outras setas também. Não deixa de adiantar. Aqui é basicamente igual ao outro. Tem tempo. Aí ele rodando na forma 2D. Podemos observar na 3D como está no slide. Aquele vídeo do 3D do motor. Seguindo agora na simulação de indutância mútua. Foi construir e simular um sistema de indutância mútua entre duas bobinas. A gente utilizou o OneSoft Maxwell e esse foi o resultado que tivemos na simulação. Mas antes, mostrarei os vídeos da indutância mútua. Começamos abrindo um novo projeto, colocando um nome. Adiantado. Abrimos o 3D. Já dei uma salva no projeto. Dessa vez usamos outra ferramenta. Vamos em Draw. Então, em Draw, User Defined Slim Retangular Espiral. Espiral retangular, caso. Não. Vamos no polígono. Depois disso, vamos anotar os valores que eu peguei e anotei em outra parte, porém no vídeo não aparece. Seria esses valores, a gente arruma aqui. 4, 0,5 raio, 10, 1,05 e 10. É 10 voltas o nome. Fazemos esse primeiro, depois fazemos copia e cola normal do, dessa espiral, mas mudamos novamente os valores do, do raio e das voltas. Damos para 5 e o tamanho de volta que ele seria menor, que ele fica nessa posição. Aí. Depois disso, a gente movimenta ele, levanta ele um pouco para cima, na posição de cima, no YZ. Ele vai ficar um pouco acima da primeira. Depois disso, a gente mexe no Move para colocar o valor certinho, que foi de 8. Antes de 8, a gente coloca dist, que a gente cria uma nova variável, colocamos variável, o tipo é length e o valor de 5. E selecionamos OK. Depois usamos uma ferramenta para a gente o drawline. A gente vai fazer a linha colocando no meio da pontinha da espiral. A gente faz 3 linhas. Vou dar uma adiantada. E nesse aqui eu demorei. A gente faz 3 linhas. Depois das 3 linhas, a gente utiliza essa mesma ferramenta para fazer na parte de cima. Apoiei. A primeira linha, a gente copia e cola isso aqui embaixo. Coloca copia e cola.
Depois a gente vai na outra parte da espiral, a parte de dentro, porque vou dar um corte no vídeo aqui, melhor. Depois selecionamos a cada linha, colocamos o valor, copia e cola, -1, para ficar retinho. E esprememos duas linhas. E aí, podemos observar a daqui de dentro, de baixo. Nisso, a gente também vai fazer nessa segunda espiral, na espiral de cima, porque a gente tem que conectar elas. Então, a primeira depois a gente aumenta o tamanho da linha, colocamos bobina 1, bobina 2, para cada bobina, que a gente colocou o nome, a gente coloca o nome. Primeira bobina de cobre. Copio e colo, faço também, só que dessa vez eu uso o nosso dist, coloco o nome e milímetro, isso aqui, mm, dist, copio e colo embaixo, só que esse a gente apaga o primeiro, essa é a segunda linha. Isso a gente repete a mesma coisa do outro. Depois disso, a gente seleciona o tamanho das linhas novamente para ficarem do mesmo tamanho. Deu errado, como podemos observar. Depois eu seleciono Solution Type, mudo lá, seleciono a região que vai ser das bobinas. Depois disso, seleciono a bobina, as linhas 1 e 2. E vamos as linhas 1 e 2 com a bobina 2, para a gente unificá-los. Depois disso, vamos selecionamos toda a bobina, colocamos, a gente vai agora usar botão direito, selecionar a face, que a gente seleciona a bobina de cima, a linha da bobina de cima e a linha de baixo, que vamos colocar excitação de uma corrente. A primeira corrente seria a corrente entrando e a outra seria saindo, que é ao contrário, o valor de 5 amperes. Aí, 1, 2. E aí, depois a gente usando mesmo selecionando a face, corrente 1, e aí a corrente de cima, corrente de baixo, e os 5 amperes. Só que dessa vez usamos o Swap Direction, que a gente muda a direção da corrente. Selecionando todo o objeto novamente, selecionamos agora, antes disso, aí selecionamos parâmetros, corrente 1 e 2, seria bobina 1 e 2. Selecionamos setup, opt isso aqui, aí usamos para os parâmetros, o dist, a gente seleciona, começa em 5, para em 30 e divisão em 5. Seria esse os valores. Não sei se dá para observar, deixa eu voltar.
Ok. Depois disso, temos o parâmetro. Eu salvo, analiso, faço análise. Depois disso, eu faço a simulação. Isso, temos esse outro vídeo, que foi a simulação. E aí, travou. Aí, vamos para o resultado, criar o resultado. Create data table. Tá, data table, a gente cria o primeiro. A gente tinha selecionado só um, vou criar novamente. Aqui, criei toda a tabela junto. Aí, voltamos para cá. Seria esse o resultado do meu experimento. Conclusão. Concluí que é muito difícil fazer a simulação do gerador elétrico. Eu fiz 2 simulações, porque a bobina é muito difícil de saber o tamanho exatamente, mas foi satisfatório o resultado, tanto do, do gerador quanto da indutância, como fala? Da indutância mútua. Aqui eu tenho algumas referências.